E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais uma análise que, olha, vai mudar o jeito que se pensa sobre dinheiro. E antes da gente mergulhar de cabeça em Pai Rico, Pai Pobre, aquele pedido de sempre, mas que faz toda a diferença, já segue o canal e deixa aquele like. É rapidinho e ajuda demais a gente a espalhar esse conhecimento por aí. Conto com vocês. Olha só, essa pergunta é a pergunta que vale ouro, né? Por que será que os ricos ficam cada vez mais ricos, enquanto a maioria de nós está sempre ali, correndo atrás, muitas vezes cheio de dívidas? O Robert Kiyosaki, autor do livro, joga essa bomba logo no começo. E essa pergunta incomoda, né? Mexe com a gente. Mas a resposta para ela... a resposta pode ser a grande virada de chave na vida financeira de muita gente. Fica por aqui que a gente vai desvendar o segredo que os ricos sabem e que, olha, ninguém ensina na escola. Então vamos lá. A base de tudo, o que faz esse livro ser tão genial é a história do próprio autor. Imagina só, o Kiyosaki cresceu com dois pais, com duas figuras paternas muito fortes. De um lado, o pai biológico dele, um cara super inteligente, com doutorado, funcionário público, que ele chama de pai pobre. E do outro lado, o pai do melhor amigo dele, um cara que nem terminou o colégio, mas era um baita empreendedor. Esse era o pai rico. E aqui que a cabeça da gente começa a dar um nó. Dá uma olhada nessa diferença. O pai pobre, o acadêmico, dizia o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Uma coisa que a gente ouve muito por aí, né? Já o pai rico, o empreendedor, rebatia na hora. Não, a falta de dinheiro é que é a raiz de todo mal. Cara, só essa inversão de pensamento já é uma lição gigantesca. É um choque de realidade que define completamente o jogo. E essa diferença não parava por aí, não. Olha os conselhos que cada um dava. O pai pobre falava, estude bastante para você arrumar um bom emprego numa grande empresa. O caminho seguro, tradicional. Já o pai rico vinha com outra ideia. Estude bastante para você poder comprar uma grande empresa. Percebe a diferença? Um ensina a ser um ótimo empregado, o outro ensina a ser o dono. O jovem Robert ficou ali no meio dessa encruzilhada, tendo que pensar por conta própria em qual caminho seguir. E aí vem o momento que muda tudo. O Robert, com só 9 anos de idade, é chamado de pobre por um amigo. E aquilo doeu, machucou de verdade. E ele chega em casa com uma missão, com uma pergunta na ponta da língua que mudou a vida dele para sempre. Pai, como é que eu faço para ficar rico? E é a resposta do pai pobre que, sem querer, acaba empurrando ele direto para os braços do pai rico. E aí começa a verdadeira educação financeira dele. É nesse ponto que a gente conhece um dos conceitos mais famosos do livro, a tal da corrida dos ratos. Pensa aí na rotina da maioria das pessoas. Acordar cedo, trabalhar o dia todo, receber o salário, pagar as contas e quando vê, o dinheiro já acabou. Aí o ciclo recomeça. Se ganha um aumento, as contas aumentam junto. É essa esteira sem fim, sabe? A gente corre, mas não sai do lugar. É um ciclo movido pelo medo de não ter dinheiro e pelo desejo de ter mais coisas. O livro mostra que isso é uma armadilha e, o mais importante, mostra como sair dela. Ok, mas como o pai rico ensinou isso na prática? Ele não deu uma aula com lousa e giz, nada disso. Ele fez uma proposta de emprego para o Robert e para o amigo dele, o Mike. Só que, se eles achavam que iam aprender a investir na bolsa ou algo assim, estavam muito enganados. A primeira lição foi na raça, foi para sentir na pele. A proposta de emprego era essa aí, ó, 10 centavos. 10 centavos por hora, para ficar 3 horas todo sábado tirando pó de lata de conserva numa lojinha. Fala sério, né? Era um trabalho chato, repetitivo e que pagava uma miséria. Foi o primeiro contato do Robert com a realidade de trabalhar por dinheiro. E foi desenhado para ser péssimo mesmo. E claro, o plano do pai rico deu super certo. Passou umas semanas e o Robert já não aguentava mais. Ele estava revoltado, se sentindo explorado, mal pago, pronto para chutar o balde e pedir as contas. Só que ele nem imaginava que essa raiva toda era exatamente o que o pai rico estava esperando. Era o gatilho. A aula de verdade ia começar ali, naquele momento de fúria. E foi aí que o pai rico sentou com ele e disse essa frase. A vida te empurra. Alguns desistem, outros lutam e alguns poucos aprendem a lição e seguem em frente. O que ele quis dizer com isso? Que aquela raiva, aquela frustração do trabalho ruim não era só um trabalho ruim. Era a vida dando um empurrão, sabe? Dando um chapalhão e falando, e aí, vai fazer o que com isso? Vai só reclamar ou vai aprender alguma coisa? A maioria das pessoas, segundo ele, só reclama e continua sendo empurrada pela vida toda. E quando Robert achava que não podia piorar, o pai rico deu o golpe final. Ele aumentou o salário? Não. Ele ofereceu um bônus? Também não. A nova proposta foi continuar trabalhando, só que agora de graça. 0. Nenhum centavo. Parece loucura, né? Mas a jogada era de mestre. Ele queria forçar o cérebro do garoto a parar de pensar em quanto eu ganho por hora e começar a procurar outras formas de fazer dinheiro. Oportunidades que ninguém via.
E é com essa provocação toda que a gente chega no grande segredo. A primeira e talvez a mais importante lição de todas. O pulo do gato que separa quem tem tranquilidade financeira de quem não tem. E a lição é essa aqui. É simples, mas aprofunda. Os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro. Já os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. Pensa nisso por um segundo. A maioria de nós aprende a trocar nosso tempo e nosso esforço por um salário. É o que a gente faz. Já a mentalidade rica foca em outra coisa, em criar ou comprar ativos, ou seja, coisas que botam dinheiro no seu bolso sem que você precise estar lá, trabalhando ativamente. É fazer a grana ralar por você, e não o contrário. Beleza, mas como a gente faz isso na prática? Como quebra esse ciclo? O Pai Rico deu o passo a passo. Primeiro, controlar as emoções. Parar de tomar decisão com medo ou por pura vontade de gastar. Segundo, usar a cabeça. Em vez de só seguir o que todo mundo faz, pensar de forma crítica. Terceiro, abrir os olhos para as oportunidades. Começar a enxergar jeitos de gerar renda onde ninguém mais está olhando. E por último, o mais importante, criar ativos. Construir coisas que te paguem, que gerem dinheiro para você, mesmo quando você está dormindo. E o mais maluco de tudo isso é que essa história toda, essa lição poderosíssima sobre fazer o dinheiro trabalhar para você, é só a primeira lição do livro. Isso mesmo, é só o começo. Imagina o que ainda tem nas outras páginas. Olha só o que mais o livro ensina. A gente está falando de aprender por que é tão importante cuidar dos próprios negócios, entender a história dos impostos e como os ricos usam as empresas a favor deles. E tem mais, aprender como os ricos literalmente inventam dinheiro. E, talvez uma das mais importantes, por que a gente deve trabalhar para aprender e não só para ganhar dinheiro. Cada uma dessas lições é um degrau a mais na escada para sua independência financeira. Então fica a pergunta no ar. Se só essa primeira lição já dá esse estalo, já faz a gente repensar um monte de coisa, imagina o poder que as outras 5 lições juntas podem ter. A questão é, será que não está na hora de pegar o projeto da nossa vida financeira e redesenhar ele do zero? E aí, curtiu essa viagem pelas primeiras ideias do livro? Se essa pequena parte já te deixou com a pulga atrás da orelha, com vontade de saber mais, eu deixei o link para garantir o seu exemplar de Pai Rico, Pai Pobre bem aqui na descrição. É o primeiro passo para começar essa jornada. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo que faz a gente pensar e crescer, dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, tem muita coisa boa, muita análise de qualidade esperando por você. É isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês. A gente se vê na próxima. Até mais e leia livros!